Musicalia Podcast. Olá, amantes da música brasileira. Estamos aqui mais uma vez com o Musicalia Podcast na sua Radicalha e aqui no canal Musicalia também e futuramente nos streams por aí, onde der pra gente colocar esse nosso conteúdo. Estou aqui mais uma vez com o Rafael Caft, como sempre aqui toda semana presente. O groselhador profissional. O groselhador profissional, aliás, somos groselhadores profissionais, né? Alguém precisa fazer o que tem que ser feito, né? Esse programa poderia se chamar Groselha Podcast. Mas aí perderia o foco, porque geralmente o foco é sempre música. A gente podia fazer outro, né? Só groselha mesmo, hein? A pessoa... Nossa. Tá pouco? Tá pouco? Tá pouco por aqui? Hoje o tema, na realidade, é um tema que vai ser bastante interessante, porque vai falar um pouquinho de uma coisa que... todo mundo tem, de uma certa forma, né, de lembrar do seu tempo, de lembrar do seu período, ou de, às vezes, encontrar esse sentimento num período que, às vezes, nem viveu. Então, o tema que é, o que é que eu vou fazer com essa tal nostalgia? Quem pegou? Já pegou. E aí, Rafael Caft, o que você tem a dizer prioritariamente sobre a nostalgia? Sobre a nostalgia. Nostalgia é um sentimento bem complicado, bem complexo. Por quê? Porque tem muitas vezes que a gente sente nostalgia de músicas que não são da nossa época. Eu sinto uma nostalgia desgraçada com o Pixinguinha, velho. Pixinguinha, né? Eu sinto a nostalgia desgraçada com o Pixinguinha. Então, eu sinto nostalgia com o Carlos Galhardo. Que época? Bons tempos tempos Carlos Galhardo aqui. da década de 30, 40, uma coisa assim. Sim. O Pixinguinha nasceu no século XIX, né? Pixinguinha nasceu no século XIX. É que ele era um prodígio, né? Desde criança ele já era um instrumentista que ele já tocava flauta. Lá no finalzinho, né? No final do século XIX, exatamente. Porque como eu falei, ele era um prodígio, né? Ele tocava desde criança, ele foi substituir um flautista lá, os caras tava empinando a pipa dele lá, tava soltando um peão dele lá, os caras, precisamos de um flautista, e chamaram o Pixinguinha pra fazer. Tá fácil, né? Tá fácil, a vida tá tranquila, né? A vida tá tranquila pros caras. Então você sente uma certa nostalgia do Pixinguinha. Nostalgia do Pixinguinha, tem vários... Brega, por exemplo, música brega que a gente gosta tanto. A estética da música brega, eu gosto muito e me dá uma nostalgia, velho, desgraçada. Talvez pelo fato que minha vizinha ficava escutando muito música brega. Eu era criança e eu ficava assim, ouvindo, eu falava, caramba, eu gosto disso, porque eram as melodias bonitas, né? As melodias são bonitas. E os temas são parecidos e também, na verdade, a gente passa por aquelas coisas, né? Sim. Talvez fique uma nostalgia. É que assim, como é música, a música tá gravada, a música tá lá. Então, talvez ela participa de um período da sua vida que vai te causar nostalgia, mas que não necessariamente é da sua época. Como, por exemplo, eu posso citar que eu posso ter nostalgia de, digamos, Legião Urbana, mas eu não vivi o período áureo da Legião Urbana, que foi a década de 80, né? Mas na minha adolescência, assim, já com o Renato Russo já tinha falecido e tudo, aí passei a ouvir... Legião Urbana me dá nostalgia. Então, eu passei a ouvir por um certo motivo e aí me dá nostalgia, apesar de não ser do meu tempo, né? Ou seja... E é engraçado Legião Urbana, quando eu era moleque, eu não gostava muito de Legião Urbana. Meu tio escutava pra caramba Legião Urbana e tal, e eu não gostava muito. Depois foi crescendo, nostalgia... Legião Urbana é um que me ganhou na nostalgia. O principal pra você é o sentimento que é esse sentimento, né? No caso da Legião. Eu não era muito fã de Legião Urbana, não. Tem coisas que, inclusive, tem esse papo também, né? Tem coisas que às vezes você gosta pra caramba. Sim. Só por conta disso, né? Não é uma coisa que você, assim, sente, vê o valor, aquela coisa que você fala, você ouve uma música, você fala, essa música aqui é perfeita, tá bem feitinha, bonitinha, mas... às vezes você fala que não tá nem tão bem feita assim, mas é aquela coisa, a nostalgia te remete a uma época da sua vida, de uma certa forma. O Legião Urbana também não foi do seu período. O Pixinguinha, provavelmente, você teve aulas e talvez possa ser também que ficou num período dessa... por exemplo, Pixinguinha. É uma música que me dá nostalgia, mas desde o primeiro dia que eu escutei. Desde o primeiro dia. Então era criança. Já tem uma coisa ali que já te remeteu... É muito louco, parece uma época que você não teve. Uma nostalgia de uma época que você nem viveu.
Uma saudade de uma coisa que você não viveu ainda. Como diria o Neymar, né? Como diria o Neymar nos WhatsApps da vida. Nos flertar. Olha, eu vejo, sabe o que acontece? Nostalgia, inclusive parece uma coisa de estética do Clube da Esquina. O Clube da Esquina é uma coisa que eu sempre ouvi e me dá uma aura um pouco onírica, me dá uma coisa um pouco de fantasia, uma coisa que não é tão real, e não é um caso de idealizar, mas talvez as melodias deles remetam a uma memória que eu não tenho, eu não sei nem explicar, uma coisa bizarra. E tudo que tem a ver com o Clube da Esquina, todos eles, inclusive, o Milton Nascimento, o Lobo Borges, o Beto Guedes. Os espíritos agora estão todos arrepiados. Então. Eita, já estão jogando uns bagulho louco. Kardec já tá sambando, pá! Esses e é engraçado, é uma coisa estética deles mesmo. Tudo que eu ouço do Clube da Esquina e dos mineiros, esses mineiros dessa turma em geral, tem pra mim, né, aí eu tô falando muito de uma coisa pessoal mesmo, mas tem pra mim esse sentimento, essa coisa de uma época que eu não vivi e que eu sinto falta do quê? A nostalgia, ela é um sentimento muito louco, porque é um sentimento, falando sobre nostalgia na música, né, é um sentimento de pertencimento. Então, às vezes, não é a qualidade da coisa, mas um pertencimento. Você se sente pertencendo daquilo. Sim. Entendeu? Parte daquilo, né? Então, é quase como, por exemplo, aquele seu amigo vagabundo que só pede dinheiro emprestado, paga atrasado e ainda quer ficar fazendo podcast na sua casa. Aí só que assim, só que tem uma história, aí você, pô, mano. Deixa o cara. Ele também tem seus prós, né? Então, tem essa coisa, é uma história, é um pertencimento, né? É uma coisa de amizade. Então, por isso, o Clube da Esquina tem muito essa coisa de amizade. E é um tema recorrente, inclusive, no trabalho deles, falar da amizade, falar de uma certa forma da juventude. E é engraçado essa coisa também, se você for pensar. Tem gente que eu vejo falar que não, Woodstock, sabe? Ou Jimi Hendrix, ou The Doors, sabe? Mas gente que eu vejo que também não tem a idade pra ter acompanhado The Doors, ou ter acompanhado Jimi Hendrix, ou ter acompanhado qualquer um dessas pessoas. Você sente alguma coisa de nostalgia quando você ouve alguma coisa muito mais antiga do que, por exemplo, esses exemplos que tu deu? Aliás, o Pixinguinha é muito antigo, tirando o Pixinguinha. Eu acho que século XIX. Século XIX. Eu acho que século XIX. Eu tô falando desde... Música erudita. De música romântica mesmo, erudita, né? Então, Schumann, Chopin, Mendelssohn. Leeds. Eu acho que tem... E aí a gente pode colocar... Nossa, sonho de amor. Nossa, eu era moleque, eu ficava... Dá pra gente tentar diagnosticar até algumas coisas aqui. Você acha que... Qual você acha que é a função dos desenhos animados nessa memória afetiva com a música erudita? Ou você acha que não tem? Tem. Os desenhos animados usaram muito a música erudita, né? Eu tenho uma história muito legal, que é com... Música romântica e tal, também. Que é com o Chopin, né? Que é o... Que eu ouvi... Eu lembro que eu ganhei um disco de uma pianista super virtuosa lá e tudo. Aí tinha essa música, né? Que eu já tava na minha memória por conta dos desenhos animados que tocavam lá no fundo, nem era a música que passava da frente, mas os desenhos do Pernalonga, os desenhos da Looney Tunes, né? Então, o desenho ia rolando lá no fundo, lá no fundinho. Às vezes nem casando com a cena. E aí eu lembro que quando eu ouvi esse disco a primeira vez, né? Eu era muito moleque, não sabia o que era Chopin, o que era Liszt, o que era nada. Me deu uma coisa, me deu um... Caramba, isso me reviveu momentos. E eu era muito jovem. Você tem ideia como esse papo... Então, aqui é uma nostalgia, mas que eu consigo encontrar o eixo, ou eu consigo encontrar o diagnóstico. Tá, então, mas tem um perigo. A nostalgia pode tirar seu senso crítico. Pode tirar senso... Totalmente, claro. Pode tirar senso crítico. Porque, mano, não tem música mais da hora que a música da Sailor Moon, velho. Você é louco, poucas.
Se o Maiquinhos editar aí, ó, coloca a música do Sailor Moon. Não, coloca não, senão a gente... A gente pede monetização. Opa, monetiza. Groselha, como que é? Groselha remunerada. Groselha remunerada. A gente pode colocar na descrição aí, se vocês quiserem também, né? Quem relembrar também de seus momentos áureos com a Sailor Moon. Então, foi meu primeiro pingo de heterossexualidade. Sailor Moon, é verdade. Eu, não sabia. Eu falei, mano, não sei, tô aí, né? Tô aí no jogo. Aí eu vi elas lá, elas se transformavam, assim, ficava todo brilhantinho. Eu falei, eu acho que eu gosto de mulheres, só que aí eu vi Vampeta depois, mano. Eu falei, aí batida. Não, né? Vampeta não tem como, né? Quando você vê o Vampeta desmorona, o diploma cai da parede, né? Skylab, eita. Pô, esses desenhos, é engraçado, né? Os desenhos os animes, né, no caso, eles têm uma... Eu também tenho um pouquinho de nostalgia. Não que eu tirei Vampeta. Não continua. Eu acho que é uma coisa... O desenho suprimido. Suprimida aí, tá dentro de você aí, tá no hipotálamo. Hipotálamo, é verdade. Mas os desenhos animados, principalmente os animes, as aberturas dos animes, que você lembrou muito bem da Sailor Moon, eles têm que nos dá uma coisa de nostalgia. E aí sim, tem também diagnósticos, né? Porque eu também lembro do Fly. Que era Fly, Fly, Fly. Nossa, é a paz que o inimigo destrói. Vixe, você quer nostalgia bater, é desenho animado. É desenho animado, exatamente. Músicas do Digimon, aquelas coisas. E é engraçado que às vezes era desenho que eu nem acompanhava. Música de salvamento do Mario World. Nossa senhora! Desce a cachaça. Nossa, esse programa aqui, nossa, a turma da nossa idade tá agora. Nossa, se masturbando. Tá ouvindo masturbações involuntárias aí. Os caras estão, não acredito que eu vim assistir isso e tô nesse sentimento todo. Eu acho que todo mundo. Mas isso daí, aí agora passando, eu não sou nenhum. Não entende psicologia, né, nem nada desse sentido. Você não entende? Não, tudo bem estar do lado do especialista, mas tem a ver também com um fato da gente era um período que a gente tava mais tranquilo, sabe? Super Mario World, Fly, nesses casos aqui, não tô falando do Pixinguinha lá, daqueles que você falou que bateu de imediato, né? Mas nesses casos aqui, quando a gente relembra, por exemplo, quando eu relembro do Fly, ou dessas canções do Super Mario World, Digimon, coisa assim, eu lembro de... Aí sim, tem aquela coisa do remeter ao meu período. Aí eu acho que é a nostalgia no sentido mais puro mesmo, de você falar, mas minha época, né? Sim, eu ia pra escola. Tem memórias, vem tudo, né? Voltar pra casa... almoçava, lembra, na escola dava todinho, aí você começa a puxar outras coisinhas, o todinho depois de tomar, a gente botava no chão e estourava, né, veio um monte de bobagem, tinha guerra de maçã, a gente é de escola pública, tá? Então tinha essas selvagerias por lá. E aí eu acho que aí a gente detecta a nostalgia clássica, que aí é o cara que, por exemplo, que viveu a época da Legião Urbana mesmo, e que às vezes tem até ido a um show, né, que os shows da Legião Urbana eram em estádio, já. Mas aí eu vou criticar. E aí é o caso mais clássico mesmo. Eu vou criticar você. Eu vou criticar esse cara. Esse aqui? Esse cara tá enchendo o saco, né, pra gente já. Você que fica no bar pedindo as mesmas músicas, velho. O cara tá de saco cheio, o cara toca as mesmas músicas. Garotos não existem. Meu pai. Essa música toca bastante, né, em Nossa, barzinho, né? Não, todas. Pare com isso, velho. Deixa o cara tocar música nova. Mas será que eles vão? Não sei, bicho. Então, a nostalgia tem esse lado perigoso. Tem esse lado perigoso também. É que talvez aí... O pessoal fica falando, não tem artista novo. É lógico, você só fica pedindo as mesmas coisas, ô desgraçado. Tô falando pra ele mesmo, tô falando desse cara. Deixa o cara, pô. Pelo amor de Deus, mano. Mas eu acho que a questão da música... essa daí de barzinho, por exemplo... É o momento do descanso aquela pessoa que tá indo no barzinho lá se divertir. É o momento do descanso dela, e aí talvez faça parte da mise-en-scène que ele criou ali pra aquele momento. Que é... Puxa, eu tô aqui com meus amigos, agora quero relembrar as músicas. Eu acho que tá meio... Depois que tá o músico levanta, dá um tapa na orelha dele. Não, aí tudo bem. O músico, imagino, claro, deve ser terrível, né? O cara quer cantar as coisas lá, tem que... todo o repertório da Ana Carolina e do Djavan. Tem que ficar repetindo em loop esse mesmo repertório. E é engraçado. E você fica com medo, porque se você puxar
todos os dias, já era. O Legião vai ter que trocar discografia. Já era. Tem esses casos aí, né? Mas isso acontece, eu acho que é um outro tipo de nostalgia e que é uma nostalgia monetizada. Porque você tá alimentando, no caso, você tá utilizando da nostalgia da pessoa que tá, do cliente lá do bar. E lógico, quanto mais o cara que tá tocando no barzinho, que deve odiar repetir Ana Carolina, odiar repetir Djavan, as mesmas músicas, mas você adora um Cis, deve ficar, puta, de novo isso, mas é a forma que ele tá monetizando, é a forma que o cara vai chamar ele de volta. Por quê? Porque ele tá alimentando a nostalgia do cidadão que tá ali. Inclusive, isso aí a gente até conversa, dialoga com o próprio podcast o nosso, que é sobre se a música brasileira tá cansada. Talvez isso tenha uma relaçãozinha. Uma relação aí com essa coisa nostálgica. A pessoa ficar escorada ali. Então. Pode ser. Não querer sair do passado, né? Eu sempre falei que isso é uma das situações. E como hoje tá muito mais difícil buscar coisa nova por conta esse espaçamento todo que existe lá na música brasileira, no caso aqui do canal a gente fala da música brasileira, mas é assim no mundo todo, acredito. Que é um evento, não é um evento do Brasil, é um evento do mundo todo. E aí realmente é uma certa preguicinha de buscar, e aí a nostalgia te acolhe. A nostalgia é uma coisa que é muito cruel, porque é você, é dentro de você, é uma coisa sua, é o âmago. Mas e é uma coisa louca, né? Porque a nostalgia, ela tem um quê de tristeza, né? Tem um quê. Porque inclusive eu acho... é um sentimento bem... Eu posso estar falando bobagem, mas eu ouço muita música italiana, né? E nas músicas italianas eles sempre falam de nostalgia. Tá falando bobagem. Estou falando... Tá falando bobagem. E eles falam nostalgia a todo momento. Tapa nostalgia. E eles usam essa palavra com esse sentido, sentido de que saudade, eles não têm saudade, né? Então, porque a nostalgia é esse sentimento de pertencimento do que passou. Exatamente. Então, é um sentimento triste de falar assim, porra, velho, eu tô velho, eu tava aqui assistindo o Dragon Ball Z lá, posso pressentir o perigo e o caos. Agora o caos é a vida, né? Agora o caos é a vida. É o momento que é um refúgio mental, né? É um refúgio mental. Hoje você paga contas, você vai pro trabalho, ônibus lotado, BBB, chefe enchendo o saco. Quando você tem o seu momento, né? Tem aquele momento da sua, né, do seu lazer, a hora que você pode escolher o que você vai fazer, a hora que você tem a possibilidade da escolha, né? Que na maioria das vezes a gente não tem. Aí o cara já tá acostumado com aquele refúgio mental e dificilmente ele vai, é a hora do meu descanso, eu vou buscar coisas novas, eu posso quebrar a cara, né? Do sobrinho o Juscelino tem um sobrinho de 7 anos. 7 anos. E ele falou... O Raul, ele falou bem assim, eu fui buscar ele na escola e ele contra... E é engraçado, a gente vai chegar num lugar legal com isso aí. E aí ele falando pra mim, agora é a minha hora, o pessoal tem que entender que esse é o meu momento. É a minha paz. Ele falou, eu gosto de chegar em casa, tomar um banho, fazer minhas coisas e relaxar. Sem incomodar. Sem incomodar. Esse é o meu momento, é a minha paz. Ele tem 7 anos de idade. E é engraçado que essas memórias, elas ficam perdidas em algum lugar. Eu também não sou nenhum neurocientista, né? Mas... Você não é? Não. Desculpa, eu não tenho todas as... Eu não tenho todas as suas especialidades, cara. Eu não sou desse jeito. Desculpa. Eu não... É difícil conversar com alguém que tem o seu pedigree. Então. É complicado. Você vai chegar lá. Estuda, né? Então, mas essa coisa que ele fala da paz, desse momento, é uma coisa que um dia ele vai lembrar. Se ele, por exemplo, joga lá um Street Fighter, lá, o videogamezinho dele lá, qualquer videogame que for, dos mais modernos e tudo, ele vai lembrar desse meu momento, dessa minha paz, desse... Um dia futuro, lá pra frente, lá quando ele estiver trabalhando, ele vai lembrar, putz... Eu tava suave. Aí esse momento, na verdade, o que ele vai lembrar é daquele jogo. Então, quando ele lembrar daquele jogo, é que vai bater essa nostalgia do momento em que eu estava em paz, né? O momento que eu estava bem. É que é um pouco que bate essas músicas da Sailor Moon. Você lembra do momento em que você ia pra cá, sua preocupação era comer. Sua preocupação era jantar, almoçar, e, enfim... E brincar na rua, qualquer coisa desse tipo. Então é um momento que a gente estava melhor. Esse é um dos sintomas da nostalgia, né? Aí por esse sentimento de sua vida
naquele momento era melhor, ou sei lá, você tem entendimento, aí você acha que tudo daquele momento era melhor. Aí você fica parado e vai achando que tem nada mais da hora. Exatamente. Aí você vai levando pra outras áreas. É o famoso que todo mundo fala. Não, economia era do caralho. É lógico, eu precisava dela, ô moleque do caralho. Você ficava lá assistindo Sailor Moon. Ele falava assim, era uma coisa mais ou menos assim que se dizia... na minha época que era bom. Aí eles colocam aqueles brinquedinhos, né? Olha o chiclete que tinha. Quem não viveu isso, né? Não teve infância, sabe? Tipo, e daqui a pouco vai ser os de hoje falando de Quem não viu o Felipe Neto? Quem não viu o Felipe Neto não teve infância, né? E vai mudando, mas assim... E os maluquinhos lá do século XIX, quem não... Na lavoura lá, não teve infância, quem não tomou uma chicotada? Quem nunca? Não adianta, né? Não adianta, né? Vai ficar sempre esse papinho aí. Sim, mas esse aí é porque é uma coisa pessoal mesmo. E o cara, quando ele tá mais velho, assim, quando é uma pessoa mais velha, aquilo já enraizou nele. Então, realmente, pra essa pessoa, Então não vai existir nada melhor, acabou. Eu tenho um colega nosso que tem, o pai dele é assim. Tudo, a música... era super melhor. Até os políticos ele falava que era melhor o futebol. E no futebol tem muito isso. Eles falam, nossa, o futebol antigamente. Cara, não sei, hein, velho. Tá muito mais técnico, os caras estão muito mais atléticos. Nossa, muito mais, assim. Aí tem gente que fala, não, mas ninguém jogou como Pelé. Não, então, tem que dar uma olhada nisso aí, né? Então. Porque assim, quando a gente vê hoje em dia jogadores assim, a gente vê os melhores momentos, né? A gente não assiste o jogo. Agora, no YouTube é engraçado que tem alguns jogos que desmistificam um pouco, né? Desendeusa, vamos dizer assim, desendeusa alguns personagens, porque você vê Pelé errando gol. Você vê o Pelé errando passe. Você fala, caramba, olha um jogo inteiro aqui. Quando eu vejo os melhores momentos, o jogador fica sensacional. É um pouco... A nostalgia é isso, é uma grande... É uma seleção dos melhores momentos. Exatamente. É uma seleção dos melhores momentos. Aí fica fácil, né? É só golaço, né? É só golaço. E às vezes a coisa que você tá lidando ou seja, o que você tá comparando, o jogo que você só tá... lembra das músicas fora, não vai lembrar do Vini Mexe as Cadeiras, né? Não vai lembrar do Vini Mexe as Cadeiras. Mas às vezes assim, às vezes o Vini Mexe as Cadeiras é o seu nostálgico. Sim. É isso que eu tô falando. Às vezes não é algo excepcional que você tá usando de exemplo, mas é algo que na sua vida marcou muito. Sim. Então, às vezes, tem até coisas... vai ter pessoas que vai falar... mas na época... Tá, Mamonas Assassinas. Não é excepcional. Mas me é nostálgico demais. Não é uma coisa acima da média. Meu Deus, que coisa incrível. Não, mas o álbum eles têm um álbum, um álbum consistente, muito bom. É um álbum consistente, bom. Mas não é o supra-sumo da coisa. Sim, não é pra eu chegar e falar, é isso que é, entendeu? Mas é um álbum redondinho dentro do que eles querem passar. Dentro da proposta, é redondinho. Mas isso aí é review de álbum, é outro papo. Agora vamos falar desse cara aí. Não, mas, por exemplo, os Mamonas... Ficou quietinho ele. Não. Depois que falou aqui, ficou pianinho. Não soltou um fio. Machão. Lá pra pedir música lá no bar é machão. Mas aqui ele fica calado, primeiro. Porque não, beleza. Mas, até perdi... os Mamonas. Mamonas é um dos meus casos, por exemplo. Eu vivi a época, inclusive da tragédia, eu passei, eu lembro do dia... Homero, né? Homero... Elias, várias tragédias e tal. Louco. Então eu me lembro de aquilo fez parte da minha vida de uma maneira de fato intensa, né? Intensa de eu brincar com raquetinha, dizer que era os Mamonas, sabe? A raquetinha era guitarra. Então esse é o tipo de nostalgia, o clássico, né? E aí se eu encontrar uma fita, por exemplo, porque eu tenho o disco, né? O disco de vinil. E o CD. Tem uns pensamentos nada a ver, você fala. Porque eu falei assim, jovens não usam drogas quando você é jovem, porque senão essa nostalgia vai ser na droga. Vai ser na droga. Mas pode ser. Pô, naquela época, naquela época eu usava droga. Puxa, mas é que assim, pode ser, mas pode ser. Pode ser. Por exemplo, qual coisa fora de entretenimento você pode lembrar que te remete... Por exemplo, doces da infância. Não, isso bolinho aí de chuva, é uma recomendação sabe? médica. O pessoal fala que, tipo assim, quem usa, quanto mais cedo você utilizar drogas, mais é difícil você sair da dependência. Porque vai criar esse vínculo essa memória. Muito intenso, Vai criar essa memória muito intensa, muito mais difícil do cara sair, se ele começar muito cedo. Nossa, já virou um papo que a gente tá... um papo psicólogo aqui. Então. Não, mas assim, como eu ia falando, dos doces...
doces que remetem... Sabe quando a gente fala, isso tem gosto de infância? Big, né, velho? Big. Nem existe mais, né, mas... Eu acho que será que não existe? Você sabe que eu vi esses dias alguma coisa que eu achava que não existia mais e A criançada de plantão coloca aí. Não, a criançada de plantão vai embora, que isso aqui não é pra vocês, não. Oxe, pô, pode ficar. Tem palavrão, pô? Mas, às vezes veio Felipe Neto. Felipe Neto fala palavrão? Deve falar. Sei lá. Ele falava antes. Não, é porque agora ele mudou, agora é mais infantil, acho que ele não fala mais não. Antigamente ele falava, não falava, mandava sim, restart. toda, né? O restart. Mas então, tem coisa que eu ouço hoje em dia que eu sei que eu não vou poder ouvir daqui a pouco. Qual é? Que você fala assim, não, que você fala, mano, esse bagulho é tão foda que quando eu tiver velho eu vou morrer se eu ouvir isso aí. Tem algumas coisas? Eu tenho algumas coisas que eu sei que se eu ouvir mais velho eu vou ficar, tipo, é aquela nostalgia que o velho começa a escutar e fica calado. O velho fala doido, daqui a pouco começa a escutar assim, quem foi? Tá escutando. Eu lembro, eu posso... Belchior? O Belchior já tem essa coisa, né? Não, mas tipo assim, uma música que você pensa assim, quando eu tiver velho, fudeu. Tocou. Sabe uma que sabe uma que pode ser? O Black Star, do David Bowie. O Black Star, pela intensidade que recebemos aquilo, eu no acho que futuro, você vai falar, putz, vai te... Um dos melhores fonogramas já feitos. Está ouvindo? Você e você. Um dos melhores fonogramas já feitos. Black Star, a gente pode botar na descrição, né, que quem não viu, né, enfim, pode ser que tenha gente que não ouviu. Eu acho que é um dos casos, assim. O Belchior é engraçado. O Belchior tem uma coisa de nostalgia com o Belchior, hein, cara. Meu pai, eu conheci o Belchior por causa do meu pai, né? A gente foi comprar os discos, foi eu, meu irmão e meu pai. E foi meu pai que comprou do Belchior, que a gente não conhecia. Então, quando a gente vai lá comprando os discos e tal, a gente é mais descolado, era Zé Ramalho, era Raul Seixas. Vocês eram loucos mesmo, Eles eram loucão. E aí meu pai pegou do Belchior, né? Falou, nossa, o Belchior, esse cara é sensacional, e tal, e levou. Aí eu falei, legal, vamos ouvir. Pra gente era, ganhamos mais um disco, né? Nosso pai pegou, então beleza. E aí, eu lembro quando ele botou, eu falei, meu Deus, né? O primeiro impacto foi muito negativo, foi extremamente... O que esse cara tá falando? É muito fã, esquisito. Sim. Eu falei, vixe, tá, beleza. Mas é engraçado porque me ganhou com o tempo, porque meu pai me ganhou no cansaço, né? Porque meu pai ouvia exaustivamente aquele álbum. Começava com a música que começava assim... Na, 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 na. Então, toda manhã eu levantava e... Alto, que ele ouvia alto, Vixe, né? E aí eu comecei a adorar Belchior, mesmo sem entender a pedrada que eram aquelas letras, até porque eu não tinha vivência pra entender as letras, enfim, de maneira mais profunda, né? Mas esse início marcou essa música, que é a Fotografia 3x4, se eu não me engano. Marcou, que é esse cantadinho no início. Quando eu ouço essa música, me remete exatamente pra alguma dessas manhãs que eu acordei e meu pai tava ouvindo aquilo e eu dava uma risada como que a gente nem falou, eu só olhei assim, tipo, de novo, sabe? Sim. E ele deu uma risada assim de, caramba, é mesmo. Sabe? É forte isso. Não, né? Essa aí é. É forte, é uma Esse coisa... foi. É uma coisa incrível, né? E aí, sempre que eu ouço ela, remete a esse momento, né? Eu me lembro do momento que eu falei, caramba, meu pai ouvia exaustivamente a ponto de eu dar uma risadinha, ele entender que eu falei, que eu dessa risadinha de falar de novo, pai. Tá ouvindo de novo essa... Caramba. E é isso, o Belchior tem essa foi a melhor tradução da nostalgia. Que conseguiu recortar aquele momento. E é isso, bicho. Bob Marley, Redemption Song. Putz, é verdade. Eita, isso aí caralho. Tem um quê de... E essa tem um poder de quê de nostalgia que é além de quem não viveu na época. Ela tem uma coisa. E eu não sei o que é. É essa a graça do negócio. Então, esse é o tema do podcast, que é o quê? Da onde vem esse sentimento? De onde vem, né? Por quê? Pra onde? Nesses casos, principalmente, que você não tem esse vínculo que a gente acabou de falar, né? Você não tem... enfim, não tem esse vínculo, né? Não tem esse motivo pra você sentir essa saudade, ou seja lá o que for. Escuta o Pixinguinha, pessoal. Sensível do Pixinguinha. Nossa senhora. Mas então, você, o que você acha sobre a nostalgia no sentido de... Pode trazer algo bom? No sentido crítico? Ou não? É só ladeira abaixo?
Não, no sentido crítico de você ver se o produto que você tá avaliando é legal ou não? Não, por exemplo, eu posso analisar uma música como ela traz uma nostalgia interna, alguma coisa. Você acha que tem um Sim. como? Sim. Se por exemplo, se no Redemption Songs pode ser. Porque se você perceber que isso é algo que faz... Intrínseco. Que isso é algo que essa música remete, vale sim na crítica, vale. Por exemplo, no caso do como eu comecei aqui falando do Clube da Esquina, no caso deles tem, né? Porque o Clube da Esquina 2, né, que é uma canção que vai... E lá se vai... Essa é nostálgica. Essa é nostálgica. Essa é nostálgica. Então é uma cor que às vezes a música propõe... Eu vi agora... O busão, Jardim Miriam, Morumbi. É exatamente isso. Porque passava na rádio demais essa música. Exatamente isso. Eu acho que como crítica dá sim pra você colocar que existe uma... Essa tem uma nostalgia. Existe uma... A primeira vez que eu vi essa música, eu tava num busão indo pro Morumbi. Era do Jardim Miriam pro Morumbi. E começou a tocar e já me deu nostalgia no dia. Aí hoje fudeu se tocar agora. Então ela já tem isso já, então. Mas... criar uma música nostálgica, eu acho que nem... É fácil? Eu acho que... Tem fórmulas? Não. Eu acho que quem acerta nessa coisa, acertou. Né? É uma coisa que você, sabe, você acertou aquele tom. E não é uma coisa que... Você dificilmente vou agora fazer uma música nostálgica, né? Você vai quebrar a cara. Eu acho que não... Você tem muita possibilidade de soar bobo. De soar bobo. Porque muitas vezes o nostálgico, ele tem uma simplicidade. Eu acho que tem uma coisa da simplicidade, né? É difícil, né? Você até pescar os elementos que levam aquilo, né? Porque, por exemplo, o Redemption Songs, na hora que você foi falando, eu falei, deve ser uma coisa do voz e violão, mas não, tem muita voz e violão que não funciona daquela forma. Ou a continuidade dos acordes, ou a interpretação do Bob Marley, que é espetacular nessa música. É maluco. Não, é maluco. Ele é um daqueles artistas que tem aquela coisa que você fica assim... Você não sabe o que é. Tem aquele que a mais, né? Aquela coisa que o B.B. King tem tocando guitarra, que a gente fala, todos esses caras aí que você fala assim, puta, é muito doido, muito doido. Ele pode fazer duas notas, né? Acorde não, ele tocando lá. Mano. E o violão. O violão é imperfeito. O violão não é aquele violão que vem limpinho, não. O violão tem tracejo, tem a pedrada. E se você gravar diferente, não chega lá. Então, tem aquela coisa também da gravação, né? Do lado fonográfico mesmo, daquele resultado, daquela cristalização. Sim. E como aquilo comunicou, né? Então é muito difícil, na verdade, pescar esses casos em que não é a gente. Porque quando é a gente, quando é uma nostalgia nossa, você pesca os motivos, como a gente fez agora. Era o momento que eu tava bem, era o momento que eu me sentia legal, que eu não tinha tantas preocupações. E é o meu conforto mental, eu volto pra lá. Agora, nesses casos que a música provoca, aí é difícil diagnosticar. É um trabalho por um crítico, talvez... e talvez daria mais que uma matéria, não seria uma matéria pro crítico, seria livro, tese, seria uma coisa bem mais louca, sabe? Entraria algumas... Agora, saindo um pouco de canções, né, populares, que também é popular, mas Ennio Morricone... Ainda mais ele que conseguiu marcar bastante, né? Nossa, dá uma nostalgia que, mano do céu, dói assim, você fala, caramba, velho, por quê? Porque quando eu era criança eu não assistia muito filme faroeste ou filmes que tinha trilhas do Ennio Morricone, assim, mas é muito louco, tem uma coisa intrínseca na trilha dele dessa nostalgia. E com relação a filmes de Velho Oeste, é engraçado porque parece que todos pedem aquela trilha. Sim. Ele conseguiu criar uma imagem, não sei se ele que propôs, ou se realmente a gente entendeu que aquilo batia de uma certa forma, que casava com aquele mundo do Velho Oeste, né? Mas ficou sendo aquilo, cara. É impressionante, se você botar... já era. Faz sentido. Até em cenas de duelo, que eles faziam aqueles duelos. Mano, tem que ter essa música, senão não dá a piada, não dá o que você quer passar. Não, e a nostalgia é uma coisa muito louca, porque você chega em uma concepção que se você tirar um elemento, você parece que perde todo sentido, e às vezes aquele elemento não faz sentido nenhum. Por exemplo, alguns timbres super... Se você for analisar, tem uns timbres assim de algumas músicas famosas que é feio pra caramba, velho. Tipo assim, feio. Não é padrãozinho. É um timbre fora da caixa, assim, sabe?
Eu não lembro qual que acho que é uma música do Pink Floyd e tal, que os caras gravaram, os caras pegaram assim, plugaram. Eita, peste. Plugaram a guitarra na mesa, assim, nada de amplificador, nada porra nenhuma, plugaram a guitarra e pá. O Pink Floyd tinha muito isso, de timbres estranhos. A própria Montal, né? Tem muita coisa que é a guitarra pegada e plugada na mesa. Não tem amplificador nem nada. E se não for aquilo, você fica... tá faltando algo, né? E hoje em dia, até gente que produz, né? Eu tenho um colega, era o Thunder, a gente chama de Thunder, né? Que ele produz e Thundercat é muito... O Thundercat é muito... Não, mas esse apelido dele é por causa do Thunderbird. Os caras, ele parece muito... Ele tem um rosto parecido com o Thunderbird. Thunderbird, um abraço, queremos você aqui. Ele tem um canal também, o Thunderbird, sensacional. E ele tem, o Thunder, meu colega, ele tem essa coisa de... Ele gosta de rock, ele quer produzir rock puro... Ele gosta dessa coisa da guitarra ligada direto, ele gosta do ruído da caixa, aquele Z-Noise que vem antes, mano. É uma coisa que pega uma nostalgia diferente, né? Já não é talvez nenhuma das cores de nostalgia que a gente trabalhou aqui até agora. Que é funcionou com muita gente essa sujeira. Eu quero isso e me lembra do Arnaldo Batista e me lembra do Pink Floyd. Eu não quero ir muito longe. Mas aí que tá. Nós estamos acelerando muito nossa diminuindo, né, o tempo de apreciação da arte. A arte tá cada vez mais rápida. Vamos rápido. Story. É verdade. Uma ópera não sobreviveria hoje, né? Então, será que isso também pode afetar a nostalgia? A nostalgia vai se transformar em algo que a gente não tem noção? Pode ser, claro, com certeza. Porque... Como ter nostalgia de um stories que você vai ver só uma vez? Você tem... Nossa, pegou num ponto interessante. Realmente as coisas são muito mais volúveis, né? Evapora muito fácil. Eu mandei um vídeo de 15 minutos pra um amigo meu, ele falou, mano, você é louco, velho, 15 minutos aqui tá embaçado, hein, mano, não sei o que e tal. Falei, cara. Ele reclamou de que... 15 minutos. Aqui no Musical aconteceu algumas vezes de vídeos serem mais longos. Não aconteceu mais, eu tenho feito alguns vídeos mais longos, mas o pessoal não reclamou. Mas já teve algumas reclamações. Né, o que reclamaram ultimamente... Quem foi? Pode falar. Com a galera aí. O que aconteceu ultimamente foi que eu fiz um vídeo do Chico Buarque, né, sobre o João e Maria, e eu contextualizei muito o contexto da João e Maria, dos Contos de Fada, eles reclamaram da contextualização. Tá muito bom. Não, aí tem aquela coisa a análise começa no minuto X. Que é o cara que comenta, acho que era 15 minutos. A análise começa em 15 minutos. Eu posso falar desse cara porque esse cara aí faz uns bagulho da hora também. Ele coloca uma Ele letra, coloca, às vezes o cara posta o álbum, ele coloca as músicas As certinho. músicas no então, tempo, eu vou falar né? Você por causa disso. Fez boas ações. Alguma humanidade. Não, mas eu entendo também. Até nas próximas, que quando acontecer de eu contextualizar uma música, tiver que contextualizar antes, eu falar, quem quiser ir direto pra análise, eu vou botar um minuto já, tá bom, gente? Pra ninguém... Pra não existir mais essas reclamações de você falou e só começou a falar da música em si. Mas aí o pessoal também não tá, não entende que... Entende também. Não um estudo, não é né? todo mundo que é babaca, assim. Mas você tem que entender que tem uma construção. Por exemplo, se você tá lendo uma revistinha, um HQ, você leu lá 120 revistinhas. 120 revistinhas você leu. Aí na 121, aquele personagem que todo mundo ama, que você ama, é morto de forma brutal. The Walking Dead, roubou meu coração. Velho, é diferente. Agora se você lê 3 revistinhas antes e ler aquilo lá, não vai ter impacto. Não vai ter o impacto, então, exatamente. Teve que ter aquela 120 aquela contextualização inteira. Eu nem sei né? se é isso, tá? 120, mas é mais de 100. Então, velho, tem que ter, senão não vai ter aquele impacto. Então, o tempo é necessário também. E na arte, inclusive, né? E a gente tá falando de nostalgia. Pô, o tempo é super necessário. O tempo é a essência da nostalgia. O tempo é o que cria esse sentimento maluco, né? Que inclusive é muito engraçado que o fomento, né? É o fomento da nostalgia, exatamente. Eu queria usar essa palavra nesse podcast. minha palavra do dia era fomento. Fomento. Então ele fomenta, o tempo fomenta a nostalgia. Então, de uma certa forma, meu amigo, e é engraçado porque a nostalgia é um sentimento que a gente não sabe exatamente o que é, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, tem a clara evidência do que é. Isso é fogo, né? Porque, tipo assim, explica o que é. Explica o que é. É difícil, mas você sabe. Mas você sabe. É como o tempo.
Exatamente. Exatamente. Você sabe, você sente o tempo, tá, mas agora explica a porra do Agora tempo. explica o tempo, né? A menos que você seja um cientista que vai usar termos técnicos e botar não, na sim, matemática, né? Você vai colocar Mas matematicamente... explica o tempo da maneira empírica, da maneira como é que ela bate na gente, É, o que, não né? tem como, não tem Aí como. é uma coisa já Só os poetas. complexo, só os poetas, né? Aí que é nesses Essa é a lacuna da essa poesia. lacuna que a poesia esbarra e entra e consegue tirar aquela fotografia que ninguém consegue enxergar, né? É. De uma certa forma. E por isso que a nostalgia é um dos elementos que a poesia utiliza de uma maneira primordial, né? Os grandes poetas, no caso, né? Como você me fala com o Juscelino, eu acho que o poeta é todo aquele que atinge. Todo aquele que atinge exatamente. aquela coisa que a O gente cara que chama fez, o cara que fez o grande filme é um poeta porque É um ele poeta. chegou onde ele queria. Mas é a Aquele verdade. cara sem vergonha do bar que fala aquela piada na hora certa que você fala, mano, não acredito que o cara aceitou essa piada. Esse cara é um poeta. É um poeta. velho. Aquele seu amigo que falava que a bola passava, o cara passou gritando. Que a gente jogava futebol e quando o cara dava um drible muito seco, nossa, ele passou gritando. Ele pegava a bola, jogava Porque assim. ele viu, ele atingiu. Ele conseguiu transcrever de uma maneira que não é o comum, mas que ele conseguiu chegar naquela imagem. A gente tá sendo um pouco mais... Por isso que é o que eu comento com você, nas nossas groselhas diárias. Tem quem escreve poesia e tem quem atinge ela. Exatamente. É porque Escrever assim. poesia, eu posso escrever agora. Mas é legal até mostrar que, por exemplo, poesia é o estado do negócio também. O lance é o poema. Né? O escrever é um poema. Você pode escrever um poema. Você vai atingir a poesia? Não sei. Você vai fazer um filme. Você vai atingir a poesia com aquele filme? Você vai fazer uma música. Você vai atingir a poesia com aquela música? Né? Você vai fazer pintar um quadro. Você vai atingir a poesia com aquele quadro? Então, a poesia é aquilo que a poesia é como a nostalgia. Explica. Não tem explicação. Né? É aquele famoso entortada de cara quando você vê um acorde torto no jazz. Você fala, aí as pessoas falam, por que você. Mano, aí você mostra de novo, às vezes a pessoa não tem aquele background pra conseguir interpretar como aquilo foi bem. E a pessoa. Não entendi, né? Então. É a mesma coisa da nostalgia, explica a nostalgia. Não entendi porque que isso aqui é tão importante pra você. Tem que ter interpretação, né? E a interpretação, ela precisa desse background. Esse background é a própria vida do cara. Precisa da bagagem que vai te levar a conseguir entender aquilo, assimilar aquilo. Uma assimilação. Me veio uma imagem na cabeça, não sei se você lembra do filme lá do. O nome original é The Green Mile, mas os caras colocaram como. A Espera de um Milagre. E no começo do filme o tiozinho começa a chorar porque começa. E o tiozinho começa a chorar e tal. E você fica assim, assistindo. Pô, tiozinho é foda também. O filme tá passando aí, o tiozinho já chorando no começo. Aí no final você tá chorando, velho. Porque você tá entendendo porque o tiozinho tava chorando. Por que ele tava chorando, exatamente. É o filme que trabalhou o tempo com a imagem, Sim. que mostrou de uma certa forma. O filme inteiro fala sobre o tempo. O filme inteiro fala sobre o tempo, exatamente. É tristíssimo, né? Nossa, velho. Mas é isso, o grande artista ele consegue trabalhar com a nostalgia e sobre a nostalgia, né? E sobre essas coisas, consegue de uma certa forma imprimir na arte dele a nostalgia em si. Então lição, garotada. Lição, garotada. Para de reclamar que o vídeo tá grande. Calma, senta, assiste. Fica calado, não comenta, sendo que seja no nosso vídeo. O vídeo dos outros você não comenta, só no nosso. E é isso, entendeu? Ninguém quer ouvir o comentário de vocês, apenas no nosso vídeo. Comenta aí, pessoal. O cara é marqueteiro, né? E curte ou discute, faz o que quiser. E também se inscreva no canal se você não é inscrito aqui. Se você estiver ouvindo na nossa web rádio também, sinta-se à vontade, porque lá tem aplicativo, tem tudo, e você pode comentar também no site, enfim, tá tudo aí pra vocês. E aí, Bruno, alguma coisa nostálgica? Vixe, tem um monte, velho. Eu tava aqui falando, você falou de poesia. Chihiro, Viagem de Chihiro. Viagem de Chihiro. Nossa, tem uma parte lá que é poesia até dizer... Não, aquele filme é poesia até dizer chega, porque ela não pode esquecer do nome dela. O Mauri esqueceu os seus nomes, e ele, mesmo não lembrando o nome dele, ele quer ajudar ela a não esquecer o nome dela. Então, é uma demonstração de amor, de afeto. Puta, é bonito demais. Chihiro... Kill Bill, pra mim, me dá nostalgia. Até, coisa demais. Eu tô falando de cinema, agora de música? Música. Pode ser cinema também, mas tudo bem. Mas todos os caras do Brega. Sim. Barto Galeno, A linguagem te dá uma nostalgia. Roberto Carlos, Amado Batista. Carlos. Olha, eu vou ficar na música com o Roberto Carlos também. Roberto Carlos é só sobre isso. Roberto Carlos também.
Ele não fala de outra coisa. E, inclusive, uma época que eu não vivi também, mas que eu ouço e eu sou até viciado, né? Quando eu começo a ouvir uma, eu fico puxando uma atrás da outra. E filme eu vou indicar o Cinema Paradiso. Esse filme é sensacional, que também dá uma... Trabalha muito bem o tema da nostalgia. Eu acho que é um filme que vale a pena quem não assistiu aí. Ixi, só a gente começar aqui, a fuleiragem vai solta. Vai solta até amanhã, mas não temos mais tempo. Já tá encerramos, bom já, né? Tá bom. Nossa, pra a groselha caramba. já tá vazando do pé. Já tá aqui escorrendo a groselha pra todo lado. Já passou, pessoal. Então, imagina o pessoal, leva a sério o que a gente tá falando. Aí começa a falar pros outros. Acabou tudo. Não, o Juscelino o Juscelino. falou, meu amigo, você vai se lascar todinho, que não tem fundamento nenhum. É isso aí, pessoal. Semana que vem a gente tá aqui de novo com a mesma fuleiragem, com a mesma groselha. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Curta, comente e se inscreva no canal. Se inscreva, cara.